tá no Novapolis. Bora aqui discutir sobre mais uma notícia que apareceu aqui. E no outro vídeo eu falei que eu tava achando que o coligação PT-STF tinha se precipitado em soltar aqueles áudios do Flávio Bolsonaro conversando com o Vorcaro, mas agora eu tô com uma outra ideia aqui e vamos discutir com você aqui. Se eu tô certo ou tô errado, me diga aí nos comentários, né? O que você acha? E antes disso, curta, compartilhe aí também. Então vamos aqui acompanhar o Flávio Dino determina investigação, né? Então vamos acompanhar aqui o JP News. Em meio a todo o imbróglio envolvendo os áudios de Flávio Bolsonaro, o ministro Flávio Dino do STF determinou uma apuração para investigar o destino de emendas parlamentares a ONGs e também a produtora do filme Dark Horse. Janaína Camelo está ao vivo conosco porque o ministro Flávio Dino atendeu um pedido dos deputados do PSB e também do PSOL. Traz mais detalhes pra gente, tudo isso ainda estava num campo ainda, né, de investigação, mas agora Flávio Dino decidiu realmente investigar esse caso e com sigilo. Traz os detalhes pra gente, uma boa tarde. Muito boa tarde, Cássio. Pois é, o ministro Flávio Dino, ele decidiu o seguinte, abrir uma investigação paralela só para tratar desse caso. Porque o que aconteceu, esse pedido de investigação, que foi apresentado por esses parlamentares, foi apresentado dentro de uma ação, que é a DPF 854, que é uma das ações que trata sobre a legalidade da execução de emendas PIX, que é uma das ações das quais o ministro Flávio Dino é relator e tem tomado todas as decisões dele com relação a emendas parlamentares. Então, uma dessas petições foi apresentada pela deputada Tabata Amaral, do PSB, isso no mês passado, e aí ela dizendo que há indícios de que emendas parlamentares enviadas por parlamentares, deputados do PSOL, foram para empresas que são ligadas à produção desse filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Né? Então, ela especificamente falou ali dos nomes dos deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli, ex-deputada, né, caçada, Ramagem também caçado, e Marcos Polo. Seriam esses quatro que teriam sido destinados, por exemplo, 2.600.000 reais em emendas PIX para entidades ligadas à produtora Carina Ferreira Gama, que é a produtora do filme, desse filme, exatamente esse filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Esses 2.600.000 reais teriam sido destinados para a Academia Nacional de Cultura, que é gerido por essa produtora. Outros 2 milhões de reais teriam sido destinados em emendas PIX pelo deputado federal Mário Frias, para o Instituto Conhecer Brasil, que também é gerido por essa produtora, a Carina Ferreira Gama. A Tabata Amaral, nessa petição que foi apresentada anteriormente, ela disse que foi uma emenda que não foi destinada em linha reta, né? Foi através de outras empresas até chegar ao destino final. Então, que isso violaria também todas as regras que já foram impostas pelo ministro Flávio Dino sobre a execução de emendas parlamentares, especialmente sobre as emendas PIX. E aí, ontem, Casos, com essa revelação toda sobre essa ligação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, de que teria, né, ele já afirmou que cobrou dinheiro, fechou um contrato ali com o Daniel Vorcaro para financiar esse filme, então veio à tona isso e Tabata Amaral peticionou novamente, colocando um complemento. Então, ela relembrando o ministro Flávio Dino do que ela já tinha pedido que fosse investigado e colocando esse complemento dos fatos novos. Então, já tinha uma expectativa depois de ontem de que o ministro Flávio Dino tomaria uma decisão dentro dessa ação. E foi o que ele fez, mas foi a partir aí de uma nova petição apresentada por Tabata Amaral. E quem apresentou também foi o pastor Henrique, do PSOL, também colocando os mesmos argumentos. Então, agora esse processo ele vai caminhar sob sigilo. Em um processo, o ministro determinou que isso caminhe dentro de uma outra petição que vai ficar em sigilo. E aí é uma investigação preliminar, o que foi determinado pelo ministro Flávio Dino. Casos. Então vamos continuar aqui. Dá para perceber que a Tati foi direcionar o juiz, o ministro do STF que investigasse isso, né, o relator. Então usaram o truque de sempre lá, que para cair sempre na mesma pessoa que eles desejam e usar a estratégia, né? Mas aí fica a questão assim, por que eles fizeram agora e não esperaram a candidatura oficial? E eu suspeito é o seguinte, o André Mendonça, que tá apertando o cerco contra o caso do Banco Master, então o planejamento já tinha, essa investigação já tinha sido aberta há muito tempo, eles já sabiam dessa informação do envolvimento do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro com a produção desse filme, já estava tudo engatilhado, só que com a entrada do Mendonça na investigação contra o Vorcaro, eles tiveram que acelerar. Ficou parecendo meio atrapalhado, todo mundo se questionando por que foi esse momento, o timing seria melhor depois, mas é porque eles precisam acelerar o plano deles. Então, deu para ver na reportagem lá que a Tabata do Amaral entrou com um pedido, assim, a Tabata do Amaral já pediu a investigação sobre o uso de emendas constitucionais, né, para cair no STF direto, né, porque se fosse uma questão de foro privado, então teria que começar lá de baixo, né? E eles querem que caia já no STF, pro STF já julgar, já punir, já prender, já bater, né? Então,
usar essa tática. Aí voltando aqui, o André Mendonça está caminhando muito rápido com o Vorcaro, não está aceitando as delações fracas do Vorcaro. Com isso, já prendeu uma delegada da Polícia Federal, o marido dela, que era os espiões do Vorcaro. Também o sicário foi auto-churrascado lá, né? O cara tava bem com a vida, malhando, tomando seus suplementos, tudo, e de repente deu uma depressão nele, assim, ai meu Deus do céu, me prenderam, agora eu não vou poder denunciar mais meu chefinho é tão amado, é melhor eu me auto-churrascar. Então, tá tudo se fechando, o cerco tá se fechando, então eles têm que se movimentar. Então, vamos acompanhar aqui mais uma coisa aqui que mostra que a coligação PT-STF tá sendo cercada por todos os lados. Vamos acompanhar aqui o SBT News. Vezes entre 2023 e 2024. E isso não inclui aquela última reunião em dezembro em que o presidente Lula esteve presente. Tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões. Olha a informação importante. O pai do Daniel Vorcaro e o Vorcaro estiveram com o encontro do Lula. E o mais interessante é que naquela última reportagem lá mostrou que o pai do Daniel Vorcaro é mais mafioso que o próprio filho. Eu falei assim, Jesus Maria José, que família criminosa. Até o papagaio daquela família deve ser mafioso também. Essas todas fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões. Por que o Lula deixou a agenda oculta do encontro? Suspeito, né? No mínimo, né? Principalmente o representante do povo que tinha que dar prestação de contas de todo movimento que fizesse. Conversas com o Daniel Vorcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Vorcaro mantinha em Brasília. A última foi em novembro de 2024. No dia 6 de novembro de 2024, o pai de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ele vai ao Palácio do Planalto, então, chega às 2h40 da tarde. E é bem curioso porque quando você vê o registro da chegada, você vê ali na mesma página Henrique Vorcaro e logo depois Lula, Fernando Haddad, vários outros ministros que participaram às 3h30 de uma reunião entre esses ministros e o próprio presidente Lula. A gente conseguiu consultar 2 ministros que estiveram nessa agenda com o presidente e eles dizem que não se encontraram, não viram Henrique Vorcaro no Palácio do Planalto naquele dia. Nesse mesmo dia, num horário muito próximo ali na tarde, ele se encontrou com 2 deputados de Minas Gerais, Lafayette Andrada e um deputado do PT chamado Miguel Ângelo. E Daniel Vorcaro é de Minas Gerais, Exato. Né? Só para a gente arredondar esse ponto. E eu conversei com um desses deputados, ele já conversou comigo agora há pouco, Miguel Ângelo, ele disse que nunca viu Henrique Vorcaro, que não o conhecia e que, portanto, ele não esteve nessa agenda junto ao Ninguém se conhece. Daniel Vorcaro. Bem, situação bem mais complicada de explicar do que o áudiozinho vazado do Flávio Bolsonaro, mas né, a mídia legada está no bolso da coligação PT-STF, então não dá para esperar muita coisa. Então, prosseguindo aqui, como um cerco, então tinha o jagunço da Polícia Federal, né, o Marcelo Ivo, né, que era um fanfarrão lá, ficava curtindo festa, os juízes tinham várias reclamações do Marcelo Ivo lá, que ele não dava prosseguimentos de investigação nos Estados Unidos de pessoas realmente criminosas, só ficava por conta do Alexandre de Moraes e do André Mendonça, duas pessoas que né, tem escrúpulo nenhum para falar qualquer coisa. Enfim. Então, o Marcelo Ivo ele foi deportado pelo governo dos Estados Unidos e isso ficou mais difícil, porque o que eu acredito que tinha o planejamento deles era que uma investigação nos Estados Unidos seria iniciada com lavagem de dinheiro do filme do Bolsonaro. Com isso, o Eduardo Bolsonaro ia ser feito o mesmo esquema. Então, eles fizeram um balão de ensaio com o Ramagem, tentando deportar o Ramagem. Então, fizeram aquela casinha lá do trânsito lá para o ICE prender o Ramagem e forçar a deportação dele. Só que o governo dos Estados Unidos é muito mais honesto, segue a Constituição muito melhor do que o Brasil, né? Que é papel rabiscado que ninguém respeita aqui nesse lugar. E não deportaram o Ramagem.
E esse seria o modus operandi para deportar o Eduardo Bolsonaro. Então, só que com o Marcelo Ivo fora do jogo, eles tiveram que apressar, porque o cerco tá fechando. O Mendonça tá fechando de um lado com a investigação do Master, né? Mais gente tá ficando envolvida com o Master, com muito mais peso, com muito mais provas do que o próprio Flávio Bolsonaro. E o Marcelo Ivo foi deportado, eles estão ficando fracos. Então, eu falei assim, ó, gente, o plano vai ter que ser acelerado. Aí fica com essa impressão de que tudo foi feito nas pressas. Mas, na verdade, só mudar o time, né? O plano tá seguindo como combinado, né? E nesse meio passo aqui, o Dias Toffoli já anulou algumas condenações feitas na Lava Jato, né? Por quê? Porque eles precisam de financiamento, eles precisam de apoio. Então já estão liberando a galera aí, isso aí já manda um sinal para as pessoas, assim, ó, quem ficar do nosso lado, né? O Joés Batista, a Magazine Luiza, né? Que os campeões nacionais, né? Mas quem ficar do nosso lado vai ter todos os benefícios, né? Isso é a mensagem clara, né? E vamos acompanhar aqui agora outra coisa que nesse meio tempo aí tá correndo, que é a troca do delegado que investiga o Lulinha, né? Então vamos ver aqui o SBT News. A Polícia Federal trocou o delegado do inquérito do INSS que investiga Lulinha. É a apuração de momento do nosso César Feitosa, que já está com a gente aqui ao vivo. Peço desculpas ao nosso Sidney Rezende. Já a gente retoma para falar mais de operação. Agora, notícia quente, passa na frente. Mais informações, por favor, César. Bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Roberta, a todos que nos acompanham. Uma apuração minha de Raquel Landim, de que a Polícia Federal trocou a chefia, o responsável pelo comando ali das investigações sobre o INSS, alterando inclusive o local onde ocorre a coordenação desse inquérito. Agora não passa mais a constar ali na coordenação responsável pelas questões relacionadas às fraudes previdenciárias. Agora isso tudo vai para a coordenação dos inquéritos dos tribunais superiores, que é o mesmo local onde circulam hoje aquelas investigações sobre as fraudes do Banco Master. E, portanto, tem essa troca da chefia do INSS. E o contexto mais importante disso é que o delegado Guilherme Figueiredo Silva, que era aquele que comandava a investigação desde julho do ano passado, e cuja atuação vinha gerando alguns questionamentos, especialmente ali dentro do governo Lula, porque foi sob a gestão dele que a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, as quebras do sigilo do Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula. Então, ele deixa agora o comando dessa investigação sobre as fraudes do INSS e passa para um delegado colega, que agora vai ser o novo responsável por essa condução desse inquérito. Essa decisão da troca, ela foi comunicada hoje, durante uma reunião de quase 2 horas, entre os delegados novos responsáveis por essa investigação e o ministro André Mendonça, no gabinete do ministro no próprio Supremo Tribunal Federal. Foi uma reunião longa em que foram apresentados, então, esses novos coordenadores, os delegados que passam agora a ser os responsáveis por essa investigação sobre as fraudes do INSS. A gente vinha apurando já, Roberto, um bastidor, desde a semana passada, que havia um movimento dentro da própria Polícia Federal para tirar Guilherme e outras pessoas dentro do escopo dessas investigações. E o argumento interno ali que é utilizado é que esse inquérito sobre as fraudes do INSS deveria correr numa outra coordenação dentro da Polícia Federal, uma adequação formal que ensejaria também a troca de seus integrantes. Mas nos bastidores o que se tem é uma insatisfação grande relacionada à forma como Guilherme vinha conduzindo esse inquérito, muito por causa desse foco que foi criado ali dentro do inquérito sobre o INSS, sobre o próprio Lulinha. Isso que vinha sendo um dos grandes problemas eleitorais do presidente Lula, muito utilizado esse argumento, né, de que Lulinha teria suposta participação nas fraudes do INSS por causa dessa relação que ele manteve com o careca do INSS. Isso foi muito utilizado durante a CPMI do INSS e essa é uma das questões colocadas ali por integrantes do governo como um dos motivos pela queda da aprovação do governo Lula nos últimos meses. Essas informações vinham trazendo novamente questões relacionadas à corrupção para dentro da gestão petista. Então, essa troca foi oficializada nesta manhã, nessa reunião, pelo que nós conseguimos apurar também. Os novos investigadores também puderam falar, foi um grupo de investigadores ao gabinete do ministro André Mendonça nessa manhã. Eles puderam passar, então, umas atualizações sobre esses 2 principais inquéritos que estão hoje no Supremo, caso Master e caso INSS. Então, essa confirmação agora de... Então o Lula já aproveitou esse meio tempo aí, já tá livrando a cara falou que o filho poderia ser qualquer um que tivesse cometido alguma coisa errada seria investigado, que não sei o quê, e a primeira coisa que ele faz com o hiato de notícia, é pedir a troca da Polícia Federal, né? Agora vamos aqui com Eduardo Bolsonaro, né? A posição que ele aponta aqui. Está acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando a termos técnicos, para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, ou sugerindo, que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira.
E eu acho que nada melhor do que vir aqui a público, falando diretamente com vocês, que é muito melhor do que passar pelo crivo do Intercept, do que será publicado, porque eu já sei que eles estão na maldade, e dar os devidos esclarecimentos. Você lembra uma vez que eu lancei um curso chamado Ação Conservadora? Tem um tempo atrás, alguns anos. Pois bem, nesse tempo estava nascendo o sonho de fazer um filme da história do meu pai. Uma sugestão do Mário Frias, que é alguém da área e tem competência para colocar diante um filme desse. Naquele tempo, a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, como Jim Caviezel. Mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato. Nós iríamos perder o diretor de Hollywood quando surgiu a possibilidade de um grande investidor acabou sendo, né, um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Mas depois, quando a gente colocou o pé no chão, e que a gente viu diante da possibilidade que nós estávamos, e da perseguição sofrida no Brasil, fizemos toda a estrutura fora, nos Estados Unidos, para não sofrermos perseguição. Se o Brasil Paralelo, que não fez um filme sobre Bolsonaro, já foi censurado previamente em 2022, imagine dizer um filme sobre a história do Jair Bolsonaro com grandes estrelas de Hollywood. Certamente, isso não iria adiante no Brasil. Então isso foi feito lá nos Estados Unidos. Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundo de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor executivo, que era um contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme e depois eu não processasse o filme. Basicamente, em linhas gerais, é isso daí. Ou seja, quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro deste fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo para você. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro, inclusive. 100% do risco, 50 mil dólares para mim faz falta. É por isso que a gente conseguiu confeccionar esse filme. Então, nada melhor do que a verdade. Intercept, pare de querer manipular as pessoas e soltar a conta-gotas esse assassinato de reputações. E para finalizar aqui, me ocorreu na cabeça, eles poderiam fazer isso na véspera da eleição, sem nos dar a chance de defender. Só que como foi solto, a estreia do filme Dark Horse, né, nome em inglês inclusive, da história do Bolsonaro, estava sendo programada para 11 de setembro, eles resolveram antecipar isso tudo, porque o filme poderia ser e será um grande sucesso. Uma peça de Hollywood que conta com diversos atores de renome. Já falei algumas vezes aqui, não está aqui mais na minha mão, mas Jim Caviezel, que fez Sounds of o Som da Liberdade, representou Jesus Cristo no Paixão de Cristo. Então a posição dele aí foi bem clara, né? O filme estava incomodando já, sabendo que ia acomodar as eleições no Brasil, e já movimentaram. É mais uma motivação, né? Além daquilo tudo que eu já expus. Vamos ver aqui mais uma posição aqui com o Alan dos Santos aqui no timeline. Foi lindo o que aconteceu, sendo bem sincero. Há muito tempo a gente está desmascarando essa turminha, né? Eu recebi gloriosos unfollows aí, né? Deixaram de me seguir, Ana Paula Henkel, Constantino, esse pessoal todo. Para mim foi bem interessante o que aconteceu, porque se partisse, né, de nós que estamos aqui nos Estados Unidos lutando para resgatar o Brasil e dizer, vocês estão dividindo a direita, vocês estão estragando tudo, de repente a gente viu, os caras miraram no Flávio Bolsonaro, né? O Flávio fez só assim e acertou em cheio no Zema, porque o Zema saiu rápido demais, querendo lacrar, atrapalhando inclusive trabalhos do Partido Liberal, PL, com o Partido Novo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em estados de extrema importância. E aí, o que a gente viu foi o Zema estragando o próprio partido, trabalho do próprio partido, estragando o trabalho de pessoas idôneas como Sebastião Coelho, Marcel Van Hatten, e mostrando para todo mundo, pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro, pelo menos, que não tem crime de corrupção na família Bolsonaro, mesmo que eles quisessem. Queria que você comentasse um pouquinho todo esse barulho pra nada que fizeram em relação ao seu Flávio Bolsonaro. Confirma, por favor, mas eu vi uma notícia agora há pouco falando que o pai do Vorcaro foi preso. Não foi ele que colocou R$1 milhão pro Partido Novo, acho que em Minas Gerais, alguma coisa assim? Foi, exatamente. Aguardamos o pronunciamento de Zema incisivo. Zema, uma pessoa pública, não pode estar no partido desse, Zema. Agora o Zema ficou meio complicado, né? Se você não pedir pelo menos uma desculpinha aí, vai ficar feio pra ele. Ou será que a sua moral só serve para nos acusar? É claro que eu tô fazendo aqui uma provocação, e de fato isso daí está estremecendo uma relação com o Novo. A gente vai saber pessoas boas, lá acabei de falar algumas delas, mas tem deputados que já estão entrando em contato comigo falando, será que é o caso do Partido Liberal debater internamente essa questão? Eu acho que sim, a gente tem que falar dessa questão, porque imagina só você ter um vice como esse, que horas depois de uma coisa na imprensa, sem ouvir o outro lado, parte pro ataque, sendo qualificado e visto como aquilo que o Rogério Marinho falou, um oportunista. Oportunista é um linguajar, digamos assim, dito até polido, quase um eufemismo para você tratar o Zema numa situação dessa. E aí o Flávio dá o segundo, né, tapa de perica, né? É um boxe, um direto de direita, quando ele chega para a Globo pressionando o Flávio Bolsonaro, mas Flávio, 2024, todo mundo já sabia quem era o Vorcaro, etc e tal, quando foi assinado o contrato aí, enfim, a empresa entre, patrocinar o filme, etc. Investir. Calma aí. O dinheiro do Banco Master, que foi para o programa do Luciano Huck, foi 2025 e 2026. Muito provavelmente para alguma empresa acessória do grupo do Master que não foi liquidada junto com o banco, né? Mas e aí? Então o que acontece? O que o Flávio Bolsonaro falou naquele primeiríssimo vídeo dele é a verdade.
Até essa entrevista também que eu não passei, ele dá essa puxada de tapete dos jornalistas da Globo, e esse fica meio sem palavras, assim, se tenta se justificar. É patético demais. Vamos separar o joio do trigo. Porque se o Bocaro fez alguma coisa de errado, então todo mundo que recebeu investimentos são pessoas que estão no erro também, então a Fórmula 1 está no erro. Então, eu tenho uma lista aqui, ó, vamos lá. Então, quem está no erro aqui, lembrando, né, não tem CPF e CNPJ do Banco Master para o filme. São outras empresas, outros CNPJs. Mas o Banco Master, no seu CNPJ, você tem aqui patrocínios para Fórmula 1, TV Globo, Domingão, Will Bank, Carnaval do Rio, né, Camarote Ken, o Globo e Alma Rio, da Grande Pensa, de Metrópolis, Estadão, Evento do Valor em Nova York, influenciadores como Léo Dias, né, e vários outros. Aqui eu estou citando apenas alguns. E entendo a diferença. Para que seja um escândalo de corrupção, tem que haver uma contrapartida. Qual é a contrapartida que o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro poderiam dar de volta ao Vorcaro? É muito pelo contrário. Lembrando que a maioria desses jornais ficava defendendo o BRB comprar o Banco Master e atacando os diretores do Banco Central lá da comissão que avaliava essa compra, né? Bando de hipócritas mesmo. Nós somos pessoas radioativas altamente perseguidas. É por isso que o filme está sendo feito, foi filmado, né, no Brasil. Mas o filme é todo norte-americano, com atores americanos, com fundo que segue as leis americanas, que tem cláusulas ali que você não pode expor os investidores por razões óbvias. Você imagina, vou fazer um filme do Bolsonaro, enquanto a pessoa não quer investir nesse filme, pode investir, mas bota o seu CPF. No momento em que empresários como aquele de Santa Catarina, Eu ia mencionar agora. condenados a 14 anos de cadeia, porque colocou R$500, sei lá, para o ônibus em Brasília, alguma coisa desse tipo. Exato, ele nem Então, foi, tá? nós Nem foi somos pra pessoas que temos que tomar todo o cuidado para não expor investidores. E aí eu desmonto o post da Renata Barreto, onde ela fala, o Flávio deveria ter falado antes. Pergunta pra Renata Barreto, que trabalha nos Estados Unidos, se ela quando recebe investimentos, se ela... Enquanto isso, tem financiamento de filme usando dinheiro estatal e não acontece nada. É uma palhaçada mesmo. E tem uma notícia aqui do Intercept aqui, que o Bolsonaro pode pegar a prisão, o Eduardo Bolsonaro pode pegar a prisão perpétua por vender green cards, né? Tendo 26 milhões, né? Lá nos Estados Unidos tem o Gold Visa, né? Que se você for um investidor, você tem direito de ser Gold Visa, e provavelmente ele deve estar encaixando nessa questão. Por fim aqui, vamos ver aqui o desespero da coligação STF, né? Qual que é a estratégia deles agora? É mais patética que toda essa mentira que eles levantaram. No Partido dos Trabalhadores, o empate é um bom resultado? Olha, eu tô perguntando ali para todo mundo. Eu já tava, no começo eu tava falando que o Lula ia ganhar de lavada, que nem ia ter segundo turno, agora já tá considerando o empate um bom resultado. Então, tá vendo aí que a realidade tá batendo na porta. Sobre essa monotonia, né, que a gente está contando aqui. E agora, como é que faz para poder agitar um pouco mais, mostrar melhor desempenho nessas pesquisas? Qual que é a resposta do PT? Olha, pensando que nosso embate vai ser contando aqui. E agora, como é que faz para poder agitar, contando ali para todo mundo? Sobre essa monotonia, né, que a gente está contando aqui. E agora? Você vê que a repórter fala até em primeira pessoa, a gente está notando aqui essa monotonia. Ai, meu Deus do céu, o país não vai se reeleger. Como que a gente vai fazer? Como é que faz para poder agitar um pouco mais, mostrar melhor desempenho nessas pesquisas? Qual que é a resposta do PT? Olha, pensando que nosso embate vai ser numa eleição polarizada, isso já está consolidado, pesquisas todas mostrando isso. A gente aposta que quando chegar ali mais próximo da campanha oficial, campanha nas ruas, de maneira... Lembrando que a polarização foi criada pelo próprio PT, né? Perseguindo a direita, que nem existia, né? A direita foi formada pelo Bolsonaro e nos conceitos mais básicos lá, né, do conservadorismo, e forçou a eleger deputados de direita, né? Significativa, a população vai entender melhor quem é o candidato Flávio Bolsonaro. O que eles dizem? Que pesquisas internas mostram que as pessoas associam, claro, como filho do ex-presidente, mas ainda não sabem dos detalhes sobre a vida de Flávio Bolsonaro, quando era senador, que tipo de projeto defendeu, apresentou no Congresso Nacional, e que isso tudo vai ser explorado durante essa campanha oficial. Então, acreditam muito naquilo que a gente vem trazendo aqui no Hora H, que é um candidato que está ganhando parado, ganhou os votos ali da base bolsonarista, mas que tem uma base não tão consolidada quanto o presidente Lula, que veio de vários mandatos, então é natural que isso aconteça para o presidente que é do Partido dos Trabalhadores. Então, a aposta, além de todas as outras estratégias que a gente vem contando aqui, a aposta do governo é em explorar a figura de Flávio Bolsonaro quando for mais próximo do começo da campanha oficial, que é ali meados de agosto, que é quando começa a campanha em rádio e em TV, e aí, de fato, todos esses olhares vão estar voltados para quem é a figura do filho do ex-presidente, para além de Jair Bolsonaro. Essa, por enquanto, é uma aposta pensando nessas pesquisas que estão mostrando esse avanço de Flávio perante o presidente Lula, mas com uma fragilidade que está apontando o PT, que não teria Lula com a sua base consolidada. Claro que a gente precisa acompanhar, mas essa é a aposta nesse momento, ou pelo menos para o futuro, né? Quando as campanhas realmente acontecerem oficialmente. Agora, bom, aí tá, a coligação PT-STF está se movimentando rápido aí porque está perdida, não sabe o que fazer, está querendo colar uma imagem no Flávio que ele não é o Flávio Bolsonaro, não é o Bolsonaro pai, está fazendo investigações, Fish Expedition para todo lado aqui para ver se pega alguma coisa, pinça alguma coisa, e no final não vai dar em nada, né? Assim, de fatos, né? Mas pode ser que
que o Alexandre de Moraes saia da lama lá, do pântano dele e faça alguma coisa absurda que todo mundo vai aceitar e achar normal. Porque a mídia a mídia legada tá totalmente perdida aí, não tá se vendendo barato, então não é de se esperar nada de absurdo vindo deles. Então é isso. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixa o like, compartilhe e comente aqui embaixo o que você acha.